e comecei a dar essas marmitas para as mães, escondido. E eu perguntei para Deus, o que eu ia fazer da minha vida? Filha, eu quero fazer pão porque eu sei que vai vir a fome e que as pessoas vão precisar. Primeiramente, eu venho agradecer a vocês pelo esse trabalho, porque vocês levam o nosso trabalho para as outras pessoas e isso nos ajuda muito, né? Isso mostra também que nós estamos no caminho certo. E meu nome é Maria Paulina Avelino Marques da Silva, é o meu nome de batismo, que eu prezo muito, e eu só passei a ser voto tu por causa desse trabalho, né? E comecei no Hospital das Clínicas, ajudando as mães que vinham de fora e que não tinham o que comer, recebia só um copo de sopa, e eu comecei a desenvolver a ideia de ajudar essas mães, porque eu transitava o tempo todo, porque eu era da faxina, então eu conseguia ver as necessidades. Comecei a pegar alguns marmitex fechados, que os pacientes não comiam, e comecei a dar essas marmitas para as mães, escondido, porque eu não podia fazer isso, mas era uma forma de ajudar. Depois eu comecei a alimentar a ideia de sair, já tinha trabalhado 14 anos no HC, meus filhos já não precisavam mais de ter essa estabilidade que eu dava para eles, já eram tudo maiores de idade. Saio, levei um ano para sair e comecei a desenvolver esse trabalho aqui fora, fazendo marmitex. Eu tive até autorização lá da diretoria, eu levava algumas marmitas para vender, porque eu também precisava, de ter recursos, e, de contrapartida, algumas marmitas eu doava para as mães. Passei algum tempo fazendo isso, daí desenvolvi a ideia de ter um restaurante. Nós abrimos o restaurante, mas de começo não deu certo, fechamos por 2 vezes, e agora na terceira vez eu já estava mais fortalecida, meus filhos já vieram comigo, meus 3 filhos, e nós abrimos um restaurante na freguesia do Ó. Lá exigiam material melhor, porque as pessoas comem muito com os olhos. Nós levamos 8 meses para montar esse restaurante. Quando nós montamos, 4 meses depois veio a pandemia. Nós tínhamos conseguido umas marmitas do fórum, que foram as primeiras marmitas, que ia dar uma segurança para a gente, e nós tivemos que fechar. Voltei para trás com toda a minha bagagem, com a decepção, porque tinha levado meus filhos comigo, e ficou tudo aqui nesse espaço. Esse espaço eu sempre usei para fazer um trabalho aqui na periferia. Fazer um bolo para um idoso, para uma criança que fazia aniversário, uma noiva que não tinha dinheiro para pagar um salão. Então esse espaço era disponibilizado a esse tipo de trabalho. E a gente fazia um trabalho aqui entre a periferia, era voto, tua, meus filhos e a periferia. Fizemos grandes festas aqui para crianças, para adolescentes. Então esse espaço meu era sagrado. Quando eu volto, eu trago toda a minha bagagem que não deu certo no restaurante por conta da pandemia. Meus filhos sem emprego, moravam de aluguel, e eu responsável por ter levado eles comigo, para essa jornada. E eu me pego lá, sentadinha na minha cama, aquela loucura que você mesmo viu, que era cova aberta, aquele desespero todo, a gente sem entender, mesmo que eu fui funcionária do HC por 14 anos, que foi uma grande escola para mim, um grande aprendizado, mas nunca tinha vivido a pandemia. Eu vivi surtos, que é totalmente diferente. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça, com o meu emocional, juntou tudo. A perda do restaurante, meus filhos sem saber o que fazer, e aquela loucura, o medo, que a gente começou a ter, até dos próprios filhos, você não poder abraçar, beijar, era muito triste. E eu me peguei sentada lá, sozinha no meu quarto, e eu perguntei para Deus, o que eu ia fazer da minha vida? Porque eu tinha meus filhos, era minha responsabilidade. E de repente eu escuto uma voz que fala para mim, faz pão, mulher. E eu me assustei, porque eu estava sozinha no meu quarto. E daí, eu por mim mesmo, eu falei, como faz pão? E daí, novamente, eu escutei essa voz, faz pão, mulher.
levei um susto grande, não estava entendendo aquilo. Quando meu filho Denis desceu, preocupado comigo, porque eu tenho problema de pressão, um monte de coisa, né? E ele perguntou para mim, tá tudo bem? Eu falei, tá. A senhora tá com fome? Eu falei, eu quero fazer pão. Eu estava num estado de torpor tão grande que eu não estava entendendo nada. E meu filho falou, mas fazer pão, se tem uma padaria aqui perto, eu vou lá e compro pão para a senhora. Eu falei, não, filho, eu quero fazer pão. Ele, sem entender nada, ele chamou minha filha. A minha filha desceu com outro filho. Achou que eu não estava bem, eu tornei a replicar. E daí eu expliquei para ela, filha, eu quero fazer pão porque eu sei que vai vir a fome e que as pessoas vão precisar. Fiz uma listinha e eu falei, amanhã pega a minha pensão, que eu sou pensionista, e compra esses itens. E assim foi feito e eu fiz os primeiros pães. No dia seguinte, ela foi na comunidade aqui perto, que nós temos várias comunidades, né? E eu pedi para que trouxesse algumas pessoas para receber esses pães. Eu fiz 200 pães. Achei que daria, né? E ela trouxe essas famílias, 20 pessoas, e eu consegui dar esses pães. 5 dias depois, o meu filho me chama, que estava vindo para cá, e falou para mim, ele me chama de Azeitona. Vai lá, Azeitona, ver o que você arrumou para sua cabeça. Quando eu saio aqui fora, daí eu tremi, porque já tinha quase 50 pessoas na fila. Eu não tinha mais condições de fazer esse pão, porque foi o dinheiro da pensão. Daí eu fui ao banco com a minha filha, pegar empréstimo, mas eu já tinha passado os 30%, não consegui, volto. Totalmente desolada, sem chão, porque daí eu vi a responsabilidade. E daí nisso meu netinho de 8 anos vem com um pequeno celular, que na época ele tinha 8 anos, e pediu para gravar um vídeo. E eu falei, mas gravar vídeo para quê? Eu estava nervosa, preocupada, fazendo as últimas massas que eu poderia fazer. E tinha até lá os legumes que eu ia colocar nesses pães, porque eu já não tinha ovos, já não tinha manteiga. Então eu falei, eu tenho que colocar um nutriente nesses pães. Daí ele falou, eu quero gravar um vídeo, vó, porque eu sei que a senhora vai precisar de ajuda. E na hora eu fiquei até assustada, porque meu filho, apesar de pobre, ele nunca passou por isso, de não ter o que comer, de não ter o sagrado na mesa, que é o pão. E daí, difícil. E daí eu falei para ele, tá bom. Eu entendi a mensagem dele. E daí eu gravei um vídeo que está lá no YouTube, muito tosco, mas eu falo que é o vídeo que deu tudo isso. E daí esse vídeo ele passou por outro irmão que tinha 12 anos, esse que quer fazer cinema. Ele editou e jogou nas redes sociais. Aqui é o cantinho da vovó Tutu. Como a vovó Tutu está em isolamento social, venho pedir a vocês nas redes sociais para que vocês contribuem com doações. No dia seguinte foi um estouro. Eram pessoas trazendo a sobra de farinha de casa, o fubá, as mãezinhas que recebiam cesta básica e não tinham o que fazer com o fubá ou com a farinha, motorista de táxi trazendo dinheiro, enfim. Foi assim que as pessoas tiveram esse olhar que tinha uma senhora, né, aqui no morro tentando ajudar de alguma forma. Então foi assim que começou todo esse trabalho da vovó. Eu me emociono muito porque é muito forte, né? Mas eu só tenho que agradecer, porque de lá para cá não faltou recursos. É difícil, porque a gente vive de doação. Hoje nós, por dia, são 100 quilos de farinha de trigo, né? Não pode faltar os outros nutrientes. Muitas coisas a gente já não tem mais, o leite, os ovos, que fazem falta para trazer nutriente. Porque tem pessoas, tem crianças que esse pão é para o café da manhã e para o almoço, para esperar a mãe chegar para poder ter alguma coisa para fazer a janta. Então é fundamental que eu tenha pelo menos esses nutrientes nos pães das minhas crianças e da minha família.
Então, nosso trabalho hoje é diário. Nós fazemos por volta de 2.600, às vezes até 2.800 pães, porque não é só essa fila. Nós temos uma fila, eu acho que deu para ver, a fila de pessoas, mas nós atendemos também outras demandas, né? Eu tenho Saica, que é um lugar que eu prezo muito. Eu tenho asilo, centro da cidade, pãozinho solidário, capoeira, crianças que fazem capoeiras, enfim, nós temos outros núcleos que dependem do café da manhã. Eu acredito não, eu tenho certeza, porque eu também passei por isso. Se hoje você vê a vovó fazendo esse trabalho, é porque um dia também alguém fez. Eu também já fiquei na fila de pão. Tem uma instituição aqui chamada Batuíra, uma instituição espírita, que muitas vezes eu fui buscar a sopa para os meus filhos, eu fui buscar o pão. E quando eu pude dar um pouco de mim, foi lá que eu escolhi para aprender a fazer o pão, e eu fiquei lá 4 anos dando aula junto com o professor. A pedido do diretor, ele falou: eu gostaria muito que a senhora participasse um pouco mais, que se a senhora viesse como voluntária. Mas o meu voluntariado era todos os dias, porque eu tinha essa disponibilidade. Então, foi uma troca. O que eles me deram um dia, eu tentei de alguma forma retribuir. E hoje meu trabalho é isso mesmo, sabe? Eu estou aqui desse lado fazendo pão, e as pessoas que estão de fora, eu me ponho no lugar delas, porque eu também já tive. Eu acho que o café da manhã é prioridade. Eu sempre falo que aqui no morro, na periferia em geral, é nós por nós. Quando essa mãe resolve tirar o fubá, quando ela resolve tirar a farinha, é porque ela não tem mais argumento nenhum para poder fazer uma refeição. Ela não tem o gás, né? Então, o que ela pensa? Eu vou levar para ajudar, porque eu vou receber em troca o pão assado, né? E eu sempre falo quando eu sou entrevistada, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Entendeu? As pessoas, o exemplo está aí, essa mãe que traz a farinha. Eu tive uma mãe que trouxe uma garrafa PET de água. Para você ver, ela tem 3 ou 4 filhos especiais. Ela vive em plena miséria. Quando ela viu que ela não tinha nada para oferecer, ela trouxe a água. Por que ela trouxe água? Porque aqui na época se faltava muita água. E ela pensou, foi uma forma de ajudar. Tem pessoas que às vezes é obrigada até mentir, que tem mais pessoas na família, porque eles levam 2 pãezinhos por pessoa. Às vezes eles até mentem, né? E a gente fica sabendo através de outros que conhecem: olha, aquele fulano tem 6 pessoas na família, mas está falando que tem 10. A gente sempre entende, porque muitas vezes é o único alimento que eles têm, né? Às vezes tem que sair para trabalhar e tem aquela segurança que vai deixar pãezinhos a mais para as pessoas. Aqui, quando acontece de faltar o pão, a gente sempre tem um recurso, corre na padaria para comprar esses pães. Mas como eu já tinha falado, nós trabalhamos com vários tipos de farinha. E graças a Deus chega todos os tipos de farinha, porque a gente não pode selecionar, é uma doação. E eu fico para testar essas farinhas. Então hoje eu estou subindo, porque normalmente eu já não fico mais aqui, eu fico no andar de baixo, porque eu não posso desperdiçar a farinha. E se você perguntar como que a vovó faz esse pão, é o mais básico possível, porque eu já não coloco ovos, porque eu já não recebo, já não coloco leite, porque quando o leite vem pouco e eu prezo para dar para as mães que estão na fila. Então eu faço com água, mas ele tem uma textura boa, é um pão de boa qualidade. Eu sempre falo, a vovó é tão igual a vocês. A diferença é que eu estou desse lado fazendo pão e vocês estão recebendo, né? Porque a gente vive as mesmas dificuldades, como pessoa de periferia, como pobre que sou, as dificuldades é a mesma, né? A diferença é essa.